Olá, aqui é o professor Éder Rodrigues, né? Sejam todos bem-vindos a essa aula número 5, onde nós estaremos falando, né, sobre mais um assunto sobre interpretação, né, das bases clínicas do hemograma. Estamos falando de anemias carenciais, agora falando sobre anemias megaloblásticas. Quais os segredos, né, dessa anemia megaloblástica quando nós olhamos isso no eritrograma, né? Como encontrar isso e como entender, né, dentro dos parâmetros dos índices hematimétricos. Então me acompanha aqui e vamos lá no nosso curso de imersão para mais uma aula, tá bom, pessoal? Então veja bem, este outro hemograma, né, é um hemograma onde eu tenho o número de eritrócitos normais, o hematócrito está normal, e só porque a pessoa tem anemia, a hemoglobina está baixa, o VCM está acima do normal, então eu tenho, como o RDW está 22, né, eu tenho uma anisocitose com presença de macrócito. São os macrócitos que estão elevando, né, o meu VCM, tá, o volume celular médio. Então, anemia com presença de macrócitos, o que é que vem na sua cabeça? Né? Você que já assistiu às aulas 1, 2 e 3. Parabéns para quem falou anemia megaloblástica, tá bom? E o HCM está baixo, porque eu tenho hemoglobina baixa, CHCM também vai estar baixo, pelo mesmo motivo, né? Então eu tenho uma anemia, né, com presença de macrócitos coexistindo junto com o normócito. Isso é típico de anemia megaloblástica, tá bom? Hipocrômica porque tenho carência de hemoglobina e a mesma situação anterior, né? Em 0 dia, eu comecei a fazer a eritropoese. Chegou um tempo em que essas hemácias vão durar até 120 dias, o RDW estava 11. A partir de um determinado período de 30 dias, eu tive uma carência de vitamina B12. Essa carência de vitamina B12, vocês sabem que ela afeta a produção de bases nitrogenadas, principalmente as pirimidinas, como nós vimos na aula 1, e aí eu não consigo mais fazer síntese proteica de forma adequada. Isso vai fazer com que eu não produza cadeia alfa e beta de globina, não consigo montar hemoglobina suficiente. Resultado, eu vou ter carência e essa carência vai levar à produção de macrócitos. Então, olha eles aí, né, os macrócitos coexistindo junto com os normócitos durante 120 dias. Então, esta é uma anemia megaloblástica que tem menos de 4 meses porque o RDW está alterado. Após os 120 dias, eu vou ter a morte, né, a hemólise dos meus normócitos, e aí eu vou ter só macrócito. E quando isso o RDW, pela diferença de tamanho, ele tende a aumentar, e após os 120 dias, os meus normócitos, agora todos hemolisados, eu vou ter só macrócitos, aí agora sim, eu vou ter uma anemia macrocítica e hipocrômica tipo megaloblástica, né? Acima de 4 meses de duração, e o meu RDW volta à normalidade. Depois de um tratamento, eu começo a produzir normócitos. Aí os macrócitos que estavam presentes vão me acompanhar mais 120 dias. E após os 120 dias do tratamento, e com as minhas reservas de vitamina B12 já reconstituídas no organismo, eu só vou ter normócitos e tudo normal daqui para frente. Foi dosada aí a vitamina B12, foi mensurado em 80 picogramas por ml, corroborando então a suspeita do hemograma. A carência de vitamina B12 está abaixo do valor de referência. O ácido fólico ele pode estar normal ou abaixo do normal. Entenda que a vitamina B12 ela é regulada pelo ácido fólico, como nós vimos na aula 1. Então não adianta eu ter ácido fólico no meu organismo se eu não tiver vitamina B12 e vice-versa. Não adianta ter vitamina B12 se eu não tenho ácido fólico. As duas situações eu vou ter anemia megaloblástica, tá bom?
Então, eu posso ter ácido fólico normal e vitamina B12 baixa, ou os dois baixos, né? Nas duas situações, eu vou caminhar pelo mesmo processo de anemia megaloblástica. E como que pode vir nessas carências? Nós discutimos sobre a disbiose intestinal na aula número 2, onde nós falamos que essa disbiose pode levar a uma má absorção de vitamina B12 e ácido fólico, assim como a gastrite autoimune, cirurgias bariátricas, também por fatores hereditários eu posso perder o fator intrínseco intestinal e, por causa disso, ter problemas na absorção de vitamina B12, parasitismo como giardíase, eu posso ter dificuldade de absorção disso, e também, por aí afora, as causas são diversas e eu tenho que descobrir, se eu tratei por reposição e a anemia voltou, significa dizer que essa pessoa tem uma situação a mais que está prejudicando a absorção de ácido fólico e vitamina B12. É alguma gastrite, alguma doença autoimune, é um parasitismo, então é uma série de fatores que se somem dentro dessa clínica para a gente descobrir. Aí um exame parasitológico de fezes, né, uma pesquisa de autoanticorpos, pesquisa de disbiose, então às vezes a pessoa se nutre e ela tem um parasito, por exemplo, o Helicobacter pylori, ele ao longo prazo ele vai competir com o ferro, e ao longo prazo a pessoa desenvolve uma anemia ferropriva. Então as anemias elas podem ser detectadas com a baixa concentração de hemoglobina, elas podem ser anemias carenciais quando falta um elemento. Ferro, se faltar a concentração de ferro, anemia ferropriva, como nós vimos. Quando falta vitamina B12, eu tenho anemia megaloblástica, né? E em baixas concentração desses elementos, eu tenho, uma anemia ou outra, Anemia ferropriva tem um baixo VCM, anemia megaloblástica tem um aumento do VCM, e eu tenho as anemias hemolíticas, E essas anemias hemolíticas podem ser falciforme, podem ser anemia esferocítica, esferocitose hereditária, é a única que permite, como nós argumentamos na aula número 3, as anemias esferocíticas é a única que permite um CHCM acima de 36. A gente viu que ela vem pelo um problema, hereditário, e esse problema hereditário leva, à formação de eritrócitos, com eritrócito com membrana anômala, e esse eritrócito se transforma numa esfera, daí o nome esferócito, é microcítico, favorece a hemólise, e a pessoa vai ter problema também, com esse quadro clínico que nós chamamos de anemia esferocítica, que permite o CHCM, única situação que permite o CHCM acima de 36. Também temos a alfa e a beta talassemia. As talassemias alfa e beta talassemias. A alfa talassemia é um problema no cromossomo 16, como nós vimos na aula 1. É o cromossomo 16 que forma a cadeia alfa de globina. E a beta talassemia, o cromossomo 11, que forma a cadeia beta de globina. Bom, então, qualquer alteração nesses cromossomos, eu vou ter alfa ou beta talassemia. E também a anemia falciforme, eu também vou ter uma mutação no cromossomo 11, e por essa mutação, a tradução da proteína da globina, cadeia beta, eu troco o ácido glutâmico por valina, você acaba desenvolvendo essa situação, de presença de drepanócitos com hemácias em forma de foice. Em qualquer anemia hemolítica, pessoal, você vai encontrar essa situação aqui, o codócito. O codócito, que é a célula em alvo, ele estará presente em anemias hemolíticas. Então, você está fazendo uma lâmina de hemograma, aí fica a dica do professor. Se você encontrar hemácia em alvo, essa pessoa está sofrendo hemólise. Isso é característico de hemólise. Todas as pessoas que estão sofrendo com algum tipo de hemólise, principalmente as anemias hemolíticas, a alfa e beta talassemia e a anemia falciforme, vocês vão encontrar na lâmina os codócitos, tá bom? Nas talassemias é uma anemia hemolítica, você não vai ver uma alteração como o drepanócito.
mais vai ter hemácias comum, mas o que mais vai te chamar a atenção é a presença de codócito nas talassemias. E isso é um diagnóstico, né, que caminha para o diferencial, né, porque a alfa-talassemia, a pessoa pode coexistir com ela por toda a vida, sem saber que é alfa-talassêmico. Vai ficar uma pessoa mais letárgica, mais lenta e às vezes nem sabe por quê. E aí a importância, né, de se descobrir, né, através desses índices, né, que você coloca depois de pilocitose na nota de rodapé do seu exame, né, para alertar o médico que tem alguma coisa hemolítica por trás disso daí. Agora, na beta-talassemia, não, a pessoa vai realmente sentir muito, né, porque são alterações cromossômicas que formam hemoglobina de baixa qualidade, né, hemoglobina que não consegue transportar oxigênio de maneira adequada. Eu não consigo oxigenar o meu organismo de forma adequada, sem falar que favorece a hemólise das hemácias, então essas pessoas vão ter uma esplenomegalia, que é o aumento do baço, vai ter uma hiperbilirrubinemia, porque toda hemácia hemolizada, nós sabemos que essa hemoglobina é desmontada e se transforma em bilirrubina. E no fígado, essa bilirrubina é convertida em bile, né, através da adição de ácido araquidônico e outros itens. Então, as pessoas que sofrem de anemias hemolíticas, né, a falciforme, hemolítica, esferocítica e as talassêmicas, essas pessoas vão sofrer com esplenomegalia, que é o abdômen aumentado por causa do baço, e hepatomegalia também, porque é um acúmulo de bilirrubina para que o fígado possa processar em bile. Então, comumente essas pessoas têm um aumento do abdômen, né? Quanto maior for o grau de hemólise que essa pessoa esteja sofrendo pelo quadro, né, hemolítico dessas anemias, principalmente a beta-talassemia. E aí um drepanócito em 3 dimensões para que você possa compreender melhor como essa célula, né? O drepanócito ele sofre muito, né? é, Eventos tromboembolíticos que levam a pessoa falciforme a sentir dores, né? E essas dores caminharem para um processo de necrose, né, devido à baixa oxigenação, né? A pessoa acaba desenvolvendo essas necroses. Então, para descobrir se essa pessoa tem ou não a anemia falciforme ou alfa e beta talassemia, né, tem que se fazer uma eletroforese de hemoglobina, né, pessoal? Apesar de que o hemograma fica bem explícito, né, quando estamos falando de drepanocitose hereditária, mas também tem o traço falciforme, que é aquela pessoa que tem baixa produção de hemoglobina S, né, e isso é importante fazer a eletroforese de hemoglobina para detectar as outras hemoglobinas anômalas, no caso da alfa e beta talassemia, né? Então, aqui uma pessoa normal, ela sempre vai ter hemoglobina A1 acima de 95%, A2 entre 1,5% e 3,7%, a fetal sempre inferior a 2%, porque a fetal, pessoal, ela só tem essa hemoglobina na vida intrauterina, porque essa hemoglobina fetal, ela é especialista em fazer trocas gasosas a nível de placenta. Então, a nível intrauterino, eu consigo fazer essas trocas gasosas a nível de placenta. Quando eu venho para o ambiente terrestre, eu preciso de formar hemoglobina A, porque a hemoglobina A é que faz trocas gasosas a nível de alvéolo pulmonar. É por isso que o neném, o recém-nascido, né, sempre nasce fraco. Já viu que o neném passa o dia inteiro dormindo? É porque quando ele nasce, ele só tem 10% de hemoglobina A1, hemoglobina A1, que é a hemoglobina que faz a correta troca gasosa com alvéolo pulmonar, e 90% de hemoglobina fetal. E aí é por isso que logo em seguida dá aquele amarelão no neném, e porque é icterícia comum, porque essas hemácias são hemolizadas, essas que contêm hemoglobina fetal, elas começam a ser hemolizadas, o neném começa a ficar com um pouquinho de hepatomegalia, um pouquinho de esplenomegalia por causa disso e começa a ficar amarelão, né? Algumas crianças sofrem uma hemólise muito mais intensa do que as outras, mas o organismo está forçando a destruir essas hemácias com hemoglobina fetal, porque elas não têm utilidade em ambiente terrestre,
tá? E passam a produzir então hemoglobina A1 por eritropoese. Então, nesse momento não pode faltar de jeito nenhum ácido fólico, ferro e vitamina B12 para a criança. E nem para a mãe que está amamentando, porque isso também é transmitido nutrido pelo leite, né, materno, a nível infantil. Então, aí a criança, né, ela vai passar aí os próximos 4 meses letárgicas, pode perceber. É a partir do 4º mês que a criança começa a sentar, que ela começa a interagir, que ela começa a querer engatinhar, porque ela já está fazendo trocas gasosas, né, a nível de hemoglobina A1, a fetal já foi embora. Então, no adulto normal, olha só, quando tem fetal, é inferior a 2%. Então, nesse caso aí, é uma pessoa normal. Diferente de um falciforme. Olha lá, o falciforme ele tem pouca A1, quando não tem nada, né? E a hemoglobina S dele, olha lá em cima. A hemoglobina S é a hemoglobina falciforme, tá bom? E nesse caso é uma pessoa falciforme, tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui hoje, né? Até a nossa próxima aula. Vocês podem acompanhar aqui no nosso curso Imersão. Gostou, pessoal? Deixe seu comentário, deixe sua dúvida, né, para a mentoria aqui do professor Ellen, para você ir crescendo junto conosco nesse curso, né? São 30 horas de duração. E nós vamos prolongando isso aí, né? Quanto tempo vier. O interesse é que todos aprendam, que todos estejam crescendo e que todos estejam gostando, né, desse curso aqui. E ao meu ver está fantástico, né, para que você possa construir as suas bases clínicas. Um grande abraço, até a próxima aula.